Bom, terminei aqui de pintar partes que eu tinha deixado. Sempre fica uma partezinha ou outra, é normal. E agora, voltando com a ferramenta de esfuminho, vamos continuar borrando o desenho. Bom, vou dar mais um trato aqui nesse escudo, colocar mais detalhes nele. Olhando aqui a referência, né, tem um escudo que é um lado marrom, outro mais clarinho, tipo um creme. Achei legal pegar essa referência de cor e fazer aqui. Beleza. Agora vamos fazer aqui a barba e o cabelo, pintar os brilhos, né, simulando na direção da mecha, né, na direção do fio de pelo e de cabelo, nós vamos fazendo os brilhos. Seguindo aquela mesma ideia, né, daquele mesmo processo, agora a parte mais escura dos pelos, usando aquela regra da luz e sombra. De um lado a luz, de outro lado a sombra. E vamos pintando aqui com o pincel aquele pincel que eu comecei a fazer o rascunho, né? Aquele mesmo pincel, pontudinho de desenho mesmo, de arte final. Porque no caso aí o pelo, ele ficando mais definido, ele fica legal, não fica legal borrado, né? Como as outras partes que a gente borrou aí. Então, agora eu vou fazer um reflexo, né? Uma luz lateral, e eu vou usar aqui uma tonalidade mais pro lilás, pro rosa, que dá uma sensação bacana, como se fosse alguém tivesse tirando uma foto dele dentro de um estúdio, tivesse uma iluminação que vem de baixo, fazendo um reflexo, uma luz de reflexo meio lilás. Vamos ver aqui como é que fica. Nesse caso, como essa luz está vindo de reflexo do ambiente ou de uma iluminação lateral, a gente vai fazer ela do lado da sombra mais escura. Isso vai gerar uma tridimensão muito interessante. Você vai ver onde está aquela sombra mais forte. Agora a gente vai lá e faz um risquinho desse tom lilás. Dá um realismo e uma tridimensão bem interessante. Lógico que se você fizer isso, é melhor você criar um layer novo, né? Porque qualquer coisa você pode mudar a tonalidade, mudar a intensidade, a opacidade. Você tem um controle melhor. Eu coloco no novo layer e vou trabalhando com ele. E coloco um efeito de luz, né? Todo programa de ilustração tem. Você pode usar o overlay, pode usar o lighting, iluminação. Eu vou usar aqui um que o Krita tem chamado tela, que é mais ou menos a mesma coisa, é mais ou menos o mesmo efeito, ele cria um brilho de iluminação.
Então, fiz aqui a parte rosa, a parte lilás, e vamos agora reforçar o brilho branco. Agora eu pego a tinta branca, a cor branca, e vou fazendo um brilho mais intenso, do lado da luz mesmo, aquela luz que a gente fez no início, na parte de sombreado. Eu vou agora reforçando o brilho. Nesse caso aqui não é uma iluminação, é o brilho intenso. Faço o contrário da cor lilás. É outro macete também que gera um efeito bem bacana de tridimensão. Fazer aqui um acerto nesse olho, dar uma modificada nele. Tirei aquele line art preto, aquele contorno preto no brilho, e fazer um pequeno degradê de um azul escuro para o azul mais claro. Beleza, então. Terminamos aqui o personagem, né? Eu vou criar agora um ambiente. Eu quero colocar ele num cenário. E lógico, como esse trabalho vai ser usado de várias formas para produzir outras peças, eu deixo isso tudo com os layers separadinhos, porque eu posso finalizar, posso salvar de várias formas, né? Sem o fundo, com o fundo, cor chapada, só o contorno. De acordo com o que o cliente for usar, ele vai ter um arquivo dessas etapas do personagem, ok? Lembre-se disso sempre quando você for produzir. Então vamos começar aqui pelo cenário. Vou pegar de novo aquele pincel que eu gosto de usar, mas com aparência de giz de cera, né? E vou pintando aqui um cenário. Vou começar aqui pelo gramado que ele está ao chão e vamos nessa. Fazer aqui umas montanhas, né? Como os vikings são nórdicos, tem muita montanha, tem muito oceano, então é sempre legal a gente ambientar com as referências que a gente sabe, né? De filmes e etc. No Google tem muito. Então a gente ambienta numa coisa mais real, né? De acordo com o personagem.